eu recebi com muita tristeza e como você bem disse, né, a gente sabe da questão da idade, sabia da situação da saúde, mas a gente sempre alimenta um fio de esperança. E aquele negócio, a gente acha que se prepara para a notícia, mas a gente nunca está 100% preparado. E no meu caso foi muito complicado, porque eu vinha recebendo notícias ao longo dos dias, eu tentava apurar de tudo que era jeito, mas estava tudo muito fechado. E eu compreendo, respeito, decisão da família, pelo amor de Deus, mas a gente que, enfim, tem carinho pelo Silvio, conheceu, a gente queria saber, né, como é que ele estava e tal. Era muito difícil. E a última informação que eu tinha era até, aí veja a ironia, que ele havia tido até uma pequena melhora, que ele estava evoluindo no quadro positivamente. E daí isso deu uma relaxada em todo mundo que estava sabendo das coisas. E aí veio aquele balde de água fria no sábado, com a informação de que o Silvio realmente tinha falecido. E a coisa se complicou ainda mais para o meu lado, do ponto de vista emocional, porque veio a notícia e imediatamente eu tive que começar a atender, claro, aos colegas da imprensa. Então, primeiro lugar para onde eu falei foi para a Rádio Gaúcha, e daí logo em seguida vieram os outros veículos, Globo News, CNN, Bandeirantes, e a TV Globo, né, o Jornal Nacional, Fantástico, enfim. E sempre procurando, especialmente no sábado, atender todo mundo segurando o choro, o que eu confesso que foi muito difícil, Nani. Morgado, a gente conversou pelo telefone, ainda que rapidamente, e eu gostaria que você falasse sobre isso, porque você é professor, você é autor, é escritor, é roteirista, é consultor, é especialista em comunicação, mas também convive dentro do jornalismo há muitos anos. Eu queria que você falasse, evidentemente, do que é possível, desse esquema de cobertura antes da morte do Silvio que os veículos montaram. Porque a informação não vinha, né? Não tinha informação oficial nem da família, nem do hospital. Mas os veículos já estavam preparados, tentando obter informações há muitos dias. É verdade, foi um esquema muito complexo que os grandes veículos montaram, especialmente, que eu posso te dizer por ter acompanhado Globo, Record e Band. Outros veículos também, CNN, claro, mas assim, o que eu sei das maiores realmente foram esses três, e que tentavam realmente apurar a informação de tudo que era jeito, mas, como você bem disse, os canais oficiais estavam praticamente fechados, o hospital não era autorizado a emitir comunicados oficiais, boletins médicos, e a própria família se manifestava de maneira muito pontual através da assessoria do SBT, que é conduzida brilhantemente pela Maísa, a quem inclusive eu mando um abraço nesse momento, que eu sei que além da perda do Silvio, agora chora a perda da mãe. A mãe da Maísa Alves, que é a assessora do Silvio, faleceu agora. Então, mando um abraço para ela. Mas realmente, era tudo muito pouco. O que eu sei, inclusive, é que desses órgãos de imprensa tinham carros de reportagem estacionados no entorno do Einstein, mas carros sem identificação, para não causar alarde. E olha, sábado retrasado, sem ser esse o outro, eu mesmo fiquei de plantão em casa. Eu não saí de casa porque a informação era de que havia no sábado retrasado ocorrido um agravamento do estado do Silvio, estado de saúde, e que o pior poderia ter acontecido. Então, eu fiquei meio que de plantão, caso algo acontecesse. E como eu, veículos de comunicação e jornalistas, pelo menos em São Paulo, os principais com certeza. Então, foi muita tensão. As 2 últimas semanas foram extremamente difíceis para quem estava acompanhando esse caso. E o interessante, você deve ter acompanhado esse depoimento do médico, de um dos médicos que atendeu o Silvio no Hospital Albert Einstein, que relatou uma conversa entre os dois, em que o Silvio Santos perguntava a ele: por que é que você não se casou? E ele responde: olha, Silvio, porque eu sou casado com os meus pacientes, sou casado com a minha profissão. Ao que o Silvio responde: olha, eu não conheço ninguém que tenha trabalhado mais que eu, mas eu devo dizer, um recado que ele dá ao médico, né, e a todo mundo, que família é muito importante. E eu, a despeito de ter trabalhado muito, cuidei da minha família e valorizei
a minha família. Aí a gente fica pensando em que momento que o Silvio Santos efetivamente piorou para a morte. Porque há relatos assim, né, Morgado? Que ele, olha, tá melhor. A própria família, Patrícia, disse em entrevista a Rebeca, ele tá melhorando, né? Ele tá fazendo piadas no hospital, o médico faz esse relato. E como não houve informações mais precisas, a gente fica tentando entender que momento que foi decisivo para a morte do Silvio Santos e não para a recuperação dele. A única informação que eu tenho nesse sentido é que houve um agravamento. A única informação, que também pode não ser a mais precisa. A última notícia que eu tive de agravamento foi na sexta-feira à noite. Quer dizer, poucas horas antes do falecimento do Silvio. Era uma informação, inclusive, que outros veículos de comunicação estavam manejando, mas também tudo extremamente impreciso, tá? Então, e é o que eu costumo dizer, né? Onde falta informação, sobra opinião e é terreno fértil para o boato. E aí a tensão vai aumentando e você começa a ficar pensando no pior e o que pode acontecer. E, de novo, por mais que a gente entenda que é o curso natural da vida, a gente não queria essa notícia, né, definitivamente. E aí pega, né? Aí é pesado. No seu livro, A Trajetória do Mito, você fala sobre essa vontade do Silvio de quando a sua hora chegasse, a cerimônia seria discreta. A gente já sabia, né, Caio? Isso já era meio que público, que seria esse rito judaico, sem holofotes, etc. Mas o Santos nunca escondeu. Nunca escondeu, judeu, né? Ele até num dado momento escondeu que era casado, mas ele nunca escondeu que era judeu. E você fala sobre isso no livro, Morgado? Sobre o Silvio tinha essa noção aí de como seria o fim? Tem essa passagem sobre morte no seu livro? Olha, exatamente sobre como seria o cerimonial, ou como ele gostaria, não, mas eu, na verdade, enxergo uma coisa que vai além até do meu próprio livro. O meu livro se chama A Trajetória do Mito, e essa palavra pegou. Muita gente definiu o Silvio, inclusive a Folha de São Paulo, na capa dela do domingo, era Morre Silvio Santos, o mito da TV. Isso foi marcado pelo meu livro, e até pela própria divulgação do Silvio Santos. O Silvio Santos gostou, pelo visto, de ser chamado de mito, e repetiu isso, né, nas chamadas, nos comerciais que ele fez do meu trabalho. E por que eu estou falando do mito e estou falando da questão da morte do Silvio? Porque a impressão que me deu é de que ele pensou na preservação do mito mesmo depois da morte. A palavra que eu ouvi, na verdade, de que fosse a vontade dele, seria de uma ideia de desaparecimento, de que o Silvio Santos desapareceria. Então não se trata de uma questão de morte, é apenas uma questão de não aparecer. Isso mostra, na verdade, essa ideia de que o Silvio Santos não é de carne e osso. O Silvio Santos é um personagem que levava alegria, e esse personagem era encarnado por um sujeito chamado Cenoura Bravanel, este sim que morreu. Mas o Silvio Santos em si, ele é eterno, porque ele foi criado, ele foi inventado, e de certa maneira ele fica preservado pelos vídeos dos programas, pelas exaustivas fotos que ele permitia que fossem tiradas. Inclusive, o Silvio tinha uma coisa curiosa, isso aconteceu comigo. Ele pedia para tirar foto. Vocês imaginem, Nani e Caio, o Silvio Santos pediu para tirar foto comigo. Isso não faz sentido algum, né? O real deveria ser o contrário. E eu, na verdade, não cheguei a pedir porque eu tive até vergonha, mas ele tomou a iniciativa. Não, eu quero, vem aqui o meu fotógrafo, quero tirar uma foto com o meu biógrafo. E ele fez isso com muita gente, muita gente. Então ele se deixou gravar, ele se deixou fotografar. E ele construiu aquilo que hoje, quer dizer, no passado se chamava de Hall da Fama, e que ele dizia que depois da morte dele viraria um memorial, que na verdade é uma sala de troféus no SBT, junto com o carro que ele dirigia e mais alguns equipamentos, objetos importantes na vida dele, que estão lá.
E tudo isso torna o Silvio Santos ainda, de certa maneira, palpável, tangível e eterno. Então, ele ter escolhido fazer uma cerimônia mais discreta quer dizer também preservar essa imagem que parece que durante a vida ele ficou calculando como é que ficaria. Porque se vissem ele morto num caixão e tal, essa imagem de alegria, ela se esfacelaria. E eu acredito que ele pensou nisso. Eu acho que ele foi pragmático o suficiente para pensar dessa maneira. Bom, nós estamos conversando aqui com o Fernando Morgado, que é biógrafo do Silvio Santos, e nós dois, o Fernando e eu, somos fãs gigantescos do Silvio Santos. Quando ele falou que o Silvio quis fazer uma foto com ele, você falou, olha, Caio, se fosse com você... pontinha de inveja. Eu faria com o Silvio Santos todas as fotos que ele quiser, como o Morgado fez. Mas eu não tive essa oportunidade. Agora, Morgado, isso tudo é óbvio que a gente está fazendo aqui uma projeção. Você não, você é um historiador, você estudou. Isso tudo da criação do mito, a partir do Cenoura Abravanel, que cria, né? Tem um vídeo recente dele em que ele fala, olha, o Silvio Santos é da trupe do Abravanel, o Abravanel é o dono do Silvio Santos. Isso tudo foi, na sua opinião, foi estudado ou foi instintivo? Eu acredito que foi um processo que envolveu, talvez no início, algo instintivo, de criação de uma persona, primeiro para o rádio e depois para a TV, mas eu acredito que com o tempo ele foi incorporando técnica e foi aperfeiçoando. E essa técnica você vê de várias maneiras. Você vê, por exemplo, no vídeo, né? A própria imagem do Silvio Santos ela vai se aperfeiçoando. Se você pensa no, para usar uma palavra bonita, visagismo, quer dizer, cuidado com o rosto, maquiagem, cabelo, isso mesmo vai evoluindo. O figurino evolui de tal maneira que viram marcas, né? O Jassa, os ternos camelo, mesmo aquelas bijuterias, né? Porque não eram joias, né? Eram relógio até falsificado que ele usava, mas que dava aquele brilho. Enfim, tudo isso foram elementos que, ao longo do tempo, foram sendo incorporados e foram construindo essa imagem que a gente tem do Silvio Santos. Então, eu acho que no começo pode ter sido instintivo, mas depois ele foi vendo como é que ele fazia para aperfeiçoar de propósito. E daí criou uma imagem muito forte, muito evidente, e que, por mais que tenha sido a imagem mais imitada do Brasil, ela nunca foi igualada, né? Ninguém conseguiu chegar nem perto daquilo que o Silvio Santos representou para a televisão brasileira e que entrou no imaginário, que, aliás, é mais do que a televisão brasileira, Caio e Nani. É o imaginário da cultura popular brasileira. Para mim, não tem, pelo menos nos últimos 100 anos do Brasil, um artista com tamanha popularidade, com tamanha representatividade, como o Silvio Santos, que desperta amores na maioria esmagadora da população e sentimentos não tão amorosos assim, como no caso do Ivan, que eu estava ouvindo vocês agora há pouco. Mas é isso, né? Nem o Silvio era unânime, né? Eu acho que o Silvio Santos foi o maior do mundo. E eu estou muito incomodado com críticas de famosos, inclusive. Ontem eu vi um vídeo postado pelo UOL de um artista que eu não conheço, de nome Arape ou Arapê. Arape ou Arapê. Ele grava um vídeo em que ele primeiro traz imprecisões sobre a história do Silvio Santos e depois desce a lenha no Silvio Santos. Eu não sei se ele é um rapper, se ele é um poeta, não sei o que ele é, mas descendo a lenha no Silvio Santos. Eu acho que é um olhar um pouco lacrador demais. E também me surpreendeu o texto, né? Acho que não compete ao jornalismo. Ainda que você não goste dele, é só a minha opinião, eu também trabalho com jornalismo de opinião, mas não compete a ninguém fazer críticas, não num momento como esse. Você pode analisar depois, você pode criticar depois, como você pode ter criticado ao longo da vida, não tem problema nenhum. Mas nesse momento da morte, do velório, do sepultamento, da dor da família, eu acho que é melhor ficar quieto. Eu acho que é melhor não polemizar, né? Mas o Silvio Santos, morto, ainda rende, né? Ainda rende cliques, visualizações, compartilhamentos, comentários.
O mito, e vai continuar rendendo, né, Morgado, por muito tempo. Isso não vai acabar. Porque é um negócio, né? A gente está falando de um negócio. E quando é um negócio que rende para as pessoas, que cliques rendem dinheiro, aí você tem realmente uma economia funcionando e daí as pessoas vão nessa linha. Até nesse sentido, se me permitem, eu queria deixar como recomendação para quem tiver interesse, eu escrevi um artigo para o portal Na Telinha, do UOL, tratando exatamente disso. Foi um artigo publicado no dia do falecimento do Silvio. O artigo se chama Silvio Santos, o mito que venceu a hipocrisia. E lá eu coloco exatamente o que eu acredito a respeito de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? E sobre essa questão da postura, eu gostaria de exaltar, e vocês me ouvem, me veem? Perfeitamente. Perfeito. Eu gostaria de exaltar a posição da Globo, porque não houve maior antagonista na história do Silvio Santos do que a Globo. E eu posso dizer porque eu estive na Globo no dia do falecimento do Silvio Santos e eu participei de 2 edições do Jornal Nacional no mesmo dia. Aliás, eu nem sei quando que foi a última vez que isso aconteceu. Você ter 2 edições do Jornal Nacional, dos jornais locais da Globo, aqui do Rio, e do Fantástico. E a palavra que eu ouvi de vários colegas, inclusive que não trabalham na Globo, sobre a cobertura da Globo, eu faço minha. A palavra é grandeza. A grandeza em que a Globo, repito, maior antagonista da história do Silvio Santos, teve ao tratar de Silvio Santos foi impressionante. Além, é claro, de ter feito um trabalho jornalístico muito correto em termos de apuração. A Globo estava atrás da situação do Silvio há muito tempo. Mas, assim, o respeito, a precisão, tratando de todos os pontos da vida do Silvio, inclusive os mais polêmicos, mas, de novo, com respeito e grandeza, realmente foi uma coisa impressionante. E eu sou testemunha porque eu fui ouvido e eu tive liberdade absoluta para falar o que eu quisesse. Eu falei, inclusive, da própria Globo, da Globo News, tratando desse antagonismo, e a Globo registrou. Então, eu acredito que o melhor exemplo que a gente pode ter é esse, né? É enaltecer quem faz trabalho sério, como outros tantos veículos, aliás, eu acho que a maioria, e como outros tantos profissionais grandes fizeram, como foi o caso, por exemplo, da fala do Faustão, que foi também muito emocionante. O Faustão, que foi também o grande concorrente do Silvio Santos durante muito tempo, um cara que a gente pode dizer que tirou o primeiro lugar do Silvio Santos no domingo e que fez questão de dizer que o rei da televisão é o Silvio Santos. Então eu prefiro me fiar na opinião e na voz de pessoas e empresas e profissionais como esses que, de novo, antagonizaram com o Silvio Santos, mas reconhecem quem foi Silvio Santos. Morgado, para a gente encerrar, queria saber, você e o Caio sabem, eu não sei, o porquê do nome Silvio Santos. Ele quem escolheu, como é que foi isso, do Cenoura Bravanel para o Silvio Santos? Na verdade, foi por força das circunstâncias, porque o Silvio Santos, na verdade, o nome, ele nasce no rádio. Silvio Santos é um nome de batismo e muito diferente, né, do que tem por aí. E daí o que acontecia? Ele, logo depois de ter feito o primeiro teste na Rádio Guanabara, que hoje é a Rádio Bandeirantes do Rio, ele, enfim, vai fazendo outros testes e participando também de programas de calouros, que na época tinham concursos para locutores também, não eram só calouros cantores, eram também locutores. E daí ele começou a ganhar tudo que era concurso, e ficou uma figura marcada. E daí começaram a proibir aquele então garoto, né, de participar dos concursos. Porque viam, você é o Cenoura Bravanel? Não, você ganha tudo, você já é quase um profissional, não pode. E daí, para poder participar, ele resolve mudar o nome, adotar um nome artístico, ou para falar bonito, um pseudônimo. Primeiro ele começa assinando com Silvio porque a mãe dele chamava de Silvio e as pessoas em casa já chamavam de Silvio. Daí a razão exatamente de por que Silvio nunca ficou clara, mas isso acontecia dentro da família. E Santos foi num rompante, né? Na hora de preencher a ficha,
E foi curioso, porque Santos, né, ele pensava, os Santos, porque os Santos ajudam. Mas ele, como judeu, ele não tem crença nos Santos. Mas, de toda forma, nasceu o nome assim, Silvio Santos, que é um nome sonoro, um nome simétrico e muito brasileiro, né? E que acabou pegando. Você tem o livro que você publicou em mãos? Está perto de você aí ou não? Aqui não, pra infelizmente. Gente poder mostrar na tela? Vou dar uma gulgada aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tenho o meu exemplar autografado em casa, eu não consigo mostrar aqui. Mas eu gostaria de mostrar a capa do livro, A Trajetória do Mito, que já está em que edição, Morgado? Está na quinta edição e, em boa medida, graças ao Silvio Santos, graças à divulgação dele. E é por isso que eu sou tão grato ao Silvio Santos também, né? A gente começa admirando o Silvio, acompanhando o Silvio aí como objeto de estudo, e depois a gente fica grato ao Silvio, né? Então foi isso que aconteceu. Tem uma história de que o Silvio Santos recebeu o seu livro, leu o seu livro e gostou do seu livro, né? Tem uma outra história, por exemplo, do Roberto Carlos, que não aprovou uma biografia que era quase uma homenagem para ele. Eu me esqueci o sobrenome do autor, era Paulo César, me fugiu, Araújo. E isso gerou uma demanda na justiça, uma pendenga que durou muitos anos, né? No seu caso foi exatamente o contrário. Você fez uma biografia não autorizada que o Silvio recebeu, leu, gostou e aí resolveu fazer propaganda dela, né? E aí você veja o que é a vida, né? Aliás, olha, acabei de receber aqui o livro. Tá na tela também. Tá na tela. Tá na tela. Então tá aqui também o livro. Esse é a primeira edição, esse não tem mais, só eu tenho. Mas você vê que são posturas diferentes, né? Enquanto o Roberto Carlos teve essa postura, com a qual eu evidentemente não concordo, que inclusive acabou obrigando o Supremo a se manifestar e a tomar uma decisão nesse sentido, permitindo as biografias não autorizadas, você teve, por outro lado, o Silvio Santos, que não só gostou, mas doou publicidade para o meu livro, né? Vocês que são de rádio, você, Caio, que é dono de rádio, você sabe que assim, todo o anúncio que entra é dinheiro. O anúncio que entra, ele tem um valor. É assim que a rádio fica de pé e é assim que a TV fica de pé. Então o Silvio me doou 6 meses de mídia, quer dizer, ele botou anúncio 6 meses, eu não sei nem quantos milhões de reais isso significa. Se você pegar o valor da tabela de preço, eu não sei. É um valor impagável para mim. Então, ele não só divulgou, ele me doou essa mídia que não só fez o livro vender muito, mas fez o meu nome também ser conhecido no Brasil inteiro e me ajudou em outras atividades profissionais que eu tenho, como professor, como consultor. Então, é uma postura completamente diferente. Eu não conheço nenhum outro caso no mundo de algo assim, de uma biografia não autorizada que não só o biografado leu e gostou, mas ajudou a divulgar. E muito me honra isso, inclusive a confiança que ele em vida tinha. E eu hoje posso dizer, porque o Cenoura Bravanel se foi, o Silvio continua, mas o Cenoura Bravanel se foi, eu acho que eu posso dizer que assim, as minhas participações na época no SBT, especialmente o SBT de São Paulo, depois eu vim a saber que passavam por ele. Então, eu sou muito agradecido também por isso, né? Dessa confiança que ele tinha no meu trabalho e no meu trabalho como pesquisador e como escritor. Obrigado, Morgado. Foi um enorme prazer. Papo bom, né? É isso. É sempre uma alegria te receber aqui. A gente o papo sempre termina, a gente sempre termina sabendo mais do que começou. É sempre uma alegria. Você com o seu talento de professor, com todo o seu preparo, com todo o seu conteúdo, com todo o seu conhecimento, eu tenho certeza que todo mundo adorou e nós também. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço e eu digo mesmo que eu termino sempre muito feliz quando eu vou na educadora, né? E aí, enfim, seja participando dos programas, mas especialmente pessoalmente, tenho muito carinho pelo Grupo Educadora. É um dos melhores grupos de comunicação do Brasil, que eu tenho orgulho de colaborar também, e muito feliz sempre de ir a Limeira, que é uma cidade sensacional e que merece sempre o melhor.
Educadora.